essa visão de Paulo, essa perspectiva que ele tinha com relação ao futuro, trazia um dilema entre a vida e a morte para ele, que é o meu terceiro ponto, versos 22 até 23 e 24. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Essa maneira de Paulo ver a vida, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como eu disse, trazia um dilema para ele. Porque ele tinha dito que morrer era lucro para ele, mas talvez não fosse lucro para os seus irmãos e para os seus filhos na fé. E aí então, pensando nisso, Paulo não sabia o que pedir a Deus, ou ele não sabia escolher entre viver e morrer. Veja como ele diz no final do verso 22, não sei o que devo escolher. E no início do verso 23, eu estou cercado pelos dois lados. Viver ou morrer? Viver aqui, servindo aos irmãos, ou morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É claro que ali na prisão, aguardando a sentença, que poderia sair a qualquer momento, havia somente duas possibilidades: ser liberto, e aí ele continuaria vivendo, e assim poderia abençoar muita gente, produzir mais frutos para Deus, como ele diz aqui no verso 22, eu posso ainda fazer algum trabalho frutífero, ou ele poderia ser executado, que ele diz no verso 23, que ele poderia partir e estar com Cristo. Essa última possibilidade, embora Paulo tivesse convencido de que seria liberto, mas ele sabia que o resultado final estava nas mãos de Deus. Essa última possibilidade de que ele fosse condenado e executado era que estava mais próxima do seu coração. Não que Paulo tivesse desejo de suicídio ou que ele odiasse sua vida, não. É que nós já dissemos que o amor que ele tinha por Cristo e o desejo que ele tinha de estar com Cristo consumia sua vida. Então, diante dessas possibilidades, é natural que essa última expectativa fosse a mais próxima do seu coração. Porque ele diz aqui, no final do verso 23, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse era o desejo do coração. Mais uma vez, não entenda mal. Paulo aqui não está com intenções suicidas ou desprezo pela própria vida, mas é que ele já tinha provado um pouco da eternidade. Vocês se recordam que há cerca de 20 anos antes dele dizer essas palavras aqui, ele teve uma experiência que está narrada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, em que ele foi levado até o terceiro céu. E ele nem sabe se foi em corpo ou fora do corpo, mas ele diz que ele foi levado até o paraíso, até a presença de Deus, a presença de Cristo. E ali ele ouviu palavras inefáveis, que ele não tinha nem como trazer essas palavras para os seus leitores. Tanto é que ele não diz o que conversou, o que ele viu lá no paraíso. Então é claro que Paulo diz, depois dessa visão, não é? É claro, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo já tinha visto como era a glória, ele já tinha estado no paraíso, numa visão, e agora ele ansiava por isso definitivamente. Ali naquela prisão, é óbvio que essa possibilidade, ele diz, é incomparavelmente melhor. Contudo, e esse homem não cansa de nos impressionar, não é? O senso do dever acabou prevalecendo sobre o seu desejo pessoal. Ele diz aí no verso 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Paulo colocou a necessidade dos outros acima do seu desejo pessoal. Ele que já tinha visto o paraíso, que tinha estado ali na presença de Deus, na presença de Cristo, ouvido aquelas palavras maravilhosas, visto coisas que ele nunca escreveu nem descreveu. Entretanto, por amor aos filipenses e aos demais irmãos, demais filhos na fé, ele diz assim, eu considero que é necessário. E aqui nós vemos então o meu quarto ponto. Eu tinha falado 5 pontos, na verdade são 4, né? A sua convicção da necessidade de continuar vivo, verso 25 a 26. Convencido disso,
de que é necessário que eu continue a viver, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo estava convencido, acabamos de ler, que era necessário continuar vivendo por mais um tempo, por amor aos filipenses. Por causa disso, ele diz aí no final do verso 24, essa convicção lhe dava certeza, acrescentava ainda a certeza de que o seu resultado seria positivo, ou seja, que a sentença lhe seria favorável. E Paulo diz aqui que queria ficar livre para voltar a vê-los, está no verso 25, estou convencido de que ficarei e permanecerei com vocês todos. Aqui ele já anuncia sua intenção de se reunir com eles lá em Filipos. E ele tinha 3 objetivos. Primeiro, no verso 25, ele diz, para que vocês progridam. Paulo sabia que era pastor, sabia que havia sido colocado por Deus como apóstolo dos gentios, ele era mestre e doutor da fé para com os gentios. Então, ele sabia que Deus queria usar o seu dom para o progresso na vida cristã das igrejas que ele havia fundado e outras que ele haveria de fundar. Ou seja, a vida cristã, de fato, é um progresso. Ela avança, ela se estende, ela continua. Ela não é um ponto, ela não é estática, ela é dinâmica. E Paulo havia sido chamado por Deus como pastor para conduzir aqueles irmãos até a maturidade cristã, até a experiência plena em Cristo Jesus. Então, ele queria ficar para ajudá-los a progredir. Segundo, está aí no final do verso 25, para que vocês tenham alegria na fé. Uma fé que produz alegria, que produz gozo. Para isso era necessário compreender uma série de coisas. A razão ou o motivo do sofrimento na vida, as realidades nas quais devemos de fato focar a nossa vida. Essa paixão que ele tinha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele queria passar isso para os filipenses, para que eles pudessem também experimentar alegria na fé, qualquer que sejam as circunstâncias. E por último, aí no verso 26 ele diz, desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Essa era a terceira razão pela qual Paulo queria voltar a vê-los, para que assim eles tivessem mais motivos para agradecer a Deus e gloriar-se em Cristo Jesus, porque ele ouviu as orações que eles tinham feito em favor de Paulo. Paulo havia sido restituído a eles e agora eles levantavam a Deus ações de graças, glorificavam a Jesus Cristo pela libertação do apóstolo Paulo. Mais uma vez, notemos aqui a preocupação de Paulo com a glória de Cristo, não é? Cristo vai ser glorificado pelos filipenses quando ele for libertado da prisão e voltar para o meio deles. Essa passagem nos ensina tanta coisa.